A cada série, Deus nos está instruindo a respeito de algo importante na nossa vida. Sem dúvida, as disciplinas espirituais são coisas extremamente importantes na nossa vida. A gente vai meditar muito sobre isso. É o nosso tema da Escola de Liderança, do nosso livro, do Ministério Sal da Terra, da família Sal da Terra, de todas as igrejas. E a gente está muito, muito alegre de poder estar aqui. Tira para mim essa luz aqui para mim, por favor, Ricardo. E quando a gente coloca as disciplinas espirituais em prática na nossa vida, nós vamos amadurecer. Qual o objetivo da nossa jornada de vida? Conhecer a Jesus e a cada dia nos parecermos mais com Ele. Ou seja, Ele é o nosso irmão primeiro, e Ele agora está formando em nós o seu caráter, aquilo que Ele é, aquilo que Ele tem para nós. Então, as séries de estudos, de ministrações, quando a gente ambienta tudo isso aqui, nós estamos falando agora no caminho, tudo isso tem um objetivo, para que eu e você possamos ser conduzidos pela palavra de Deus e possamos colocar em prática aquilo que Deus está nos ensinando. Por isso, a série às vezes é 3, 4 semanas, onde a gente medita, numa caminhada, numa jornada, num determinado tema das Escrituras Sagradas, aprendendo da Bíblia. Não há nada mais importante do que conhecer a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Muita gente está sucumbindo, muita gente está vivendo uma vida menor, porque desconhece a promessa. Deus de promessa. Quais promessas? Não sei, será que é isso? Aí a gente fica colocando palavras na boca de Deus, coisas que Deus nunca diz a nenhum de nós. Então eu preciso conhecer da palavra de Deus para colocar em prática, até para que eu não esteja caminhando na direção errada. Quando a gente começou o ano, nas séries, a gente começou meditando sobre consagrar, colocar a nossa vida no altar de Deus. Depois aprendemos sobre semeadura, colheita, ou seja, o princípio de prosperidade. Todo mundo, quando vira um ano, faz projetos de avanço, faz planos educacionais, empresariais. Nós sonhamos, queremos ver acontecer coisas. E a gente aprendeu que Deus é um Deus de processos. O homem que planta a semente, e aquela semente gera fruto, e aquela semente produz mais sementes que a gente pode colocar nos nossos celeiros e podemos semear ainda mais. E aprendemos depois, na sequência, sobre o divã de Deus. Ou seja, aquele momento em que a gente foi desafiado a sentar na presença de Deus sem nenhum filtro, de maneira que a gente pudesse ser totalmente honesto diante de Deus para rasgar o nosso coração. Muita gente fica fingindo na presença do Senhor. Às vezes está doendo, está angustiado, está abatido de alma, e a gente se apresenta lá como gente resolvida, e por dentro a gente está conturbado, como se Deus não conhecesse quem de fato nós somos. Então, há dores que precisam ser confessadas, há dores que para serem curadas, para serem superadas, precisam ser reconhecidas. A Bíblia diz que quando o doente não quer ser curado, ele não é curado. Então, muitas pessoas são recorrentes no médico. E chega lá o médico e fala: de novo, senhor aqui, você tomou os remédios que eu passei para o senhor? Não tomei. Ele fala: então é o mesmo, passa e volta para casa. Ou seja, não adianta ir na presença do médico se a gente não obedeceu o que ele orientou para a nossa vida. E muitas pessoas estão assim diante de Deus. Nós vamos diante do Senhor e Deus diz: eu vou te curar, eu vou te transformar, vou mudar a sua vida, vou curar os seus dias. E muitas vezes a gente não coloca em prática o que a palavra de Deus, que as Escrituras Sagradas nos orientam. Deus está nos chamando a uma jornada. E essa série agora nós vamos falar sobre caminho. E caminho é uma coisa extremamente importante, porque define o destino da nossa vida. E lembrando que não é apenas uma questão de direção, mas também de sentido na nossa vida. Por exemplo, quando a gente está pensando no caminho, se eu pegar o caminho, a estrada de BR-050, eu posso ir para Brasília ou eu posso ir para São Paulo. Aliás, indo para São Paulo, aqui na 050, que é a rodovia Anhanguera, se você seguir reto, não parar, no primeiro posto de Ipiranga, dentro de São Paulo, depois que você entrar, você não precisa parar em lugar nenhum. A hora que você parar no sinaleiro ali, você vai olhar, está a nossa igreja. Não tem jeito de errar para chegar na igreja lá em São Paulo. Basta você ir na via Anhanguera, entrar para dentro de São Paulo e seguir reto, seguir reto. A hora que você encontrar o primeiro posto, você olhar à direita, está a nossa congregação lá na Lapa, ali na Caio Graco, com a esquina ali quase com a Cléria. Deixa eu te dizer, mas ao mesmo tempo, se eu quiser ir lá para a igreja em São Paulo, se eu não estiver no sentido correto, eu vou parar em Brasília. Ou seja, eu estou
na estrada certa, mas na direção errada. E muitos de nós estão fracassando na sua jornada porque não se aperceberam que a vida não é apenas uma passagem. Quando a gente olha, algumas pessoas vão dizer: o que é a vida? E de maneira muito rápida as pessoas: uma passagem. E é mesmo. Mas muitas vezes a gente não leva a sério passagens. Não, eu estou de passagem. Fica aqui um pouco. Não, eu estou de passagem. Você já viu alguma pessoa que chega aqui? Às vezes a gente encontra algumas pessoas que vêm para a comunidade, que se agregam à comunidade, e fala assim: não, eu vim para Uberlândia de passagem. Ou seja, você não vai colocar nada na mão dela para ela fazer, porque a qualquer momento ela está indo embora. Ela não vai sonhar e não vai constituir coisa aqui, porque está pensando em outro lugar. Então, gente de passagem é muito difícil. Então a gente tem que entender que caminho seria a melhor definição da nossa vida. É o caminho que eu vou trilhar na direção certa, no sentido correto, que vai formar em mim aquilo que Deus quer formar, o Filho dele. Deus quer que eu e você, no final do ano de 2023, sejamos homens e mulheres mais parecidos com Jesus. Esse é o objetivo da jornada. E pelo caminho nós vamos vivenciar, experimentar coisas muito distintas. Cada um de nós tem a sua própria experiência. O que é que eu vou esperar do caminho, né? Ou seja, esse relacionamento com Jesus. É fantástico que essa mensagem, que pode parecer uma mensagem simples, ela vai ser, em pouco tempo, como já está sendo no Brasil e em alguns lugares do mundo, perseguida, porque vai ser considerado um discurso de ódio. E eu vou ler junto com você, porque por muitas vezes você vai se lembrar disso, porque nós vamos ter que resistir. João no capítulo 14, verso 5, disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vamos ler juntos isso aqui no painel? Vamos lá. Disse-lhe Tomé, vamos junto: Senhor, não... Respondeu Jesus: olha que coisa linda. Jesus revela para nós o caminho e ao mesmo tempo define que só há um caminho para estar com Deus. Significa então que todas as demais propostas, todas as demais ideias humanas, filosóficas, religiosas, não são caminho. E isso é desafiador para as pessoas entenderem. Então você está dizendo que só Jesus é o caminho? Não, eu não. A Bíblia está dizendo, e como eu entendo que a palavra de Deus é essa, então para mim, Deus está dizendo para mim e para você, que qualquer outro caminho proposto de vida não é aquele que Deus tem para nós. Jesus define-se como o caminho. É interessante que Jesus não apenas aponta o caminho, não está em busca do caminho, como a gente vê líderes, filosofias, religiões apontarem no decorrer da história humana. Jesus diz: olha, vocês querem encontrar com o Pai? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou a vida. Ele está dizendo: você quer viver verdadeiramente para encontrar com Deus? Então trilha o caminho que sou eu. Ele não é apenas um vendedor de mapas que está decorrendo, né? Já viu? Hoje em dia a gente quase não vê mais alguém vendendo mapa, mas a gente chegava em alguns lugares: olha o mapa, pá. A pessoa dizia: eu quero chegar a algum lugar. Compra o mapa para você aprender para onde você tem que ir. Jesus não fala isso. Jesus não fala assim: vai por ali. Jesus diz: eu sou o caminho. Se relaciona comigo, viva comigo, desfruta de mim, come das minhas mãos, come de mim, beba de mim. É isso que ele diz: eu sou a porta, se você entrar por mim, você vai encontrar vida verdadeira. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E portanto, ele diz: vamos juntos. Ele é o princípio, ele é o fim, ele é o próprio decorrer. Então, diante do objetivo, do alvo, do destino para a nossa vida, a trilha, a jornada se torna extremamente proveitosa e importante para cada um de nós, porque é pelo caminho que nós vamos sendo moldados por Deus, e pelo caminho vamos enfrentar muitas coisas. O caminho na nossa vida vai mostrar dores, angústias, por alguns momentos perplexidades, outros momentos vai ser momentos de alegria, de riso, celebrar a vida, mas também há momentos de profunda perplexidade, de morte. Eu estava conversando com uma pessoa,
E ele falando que lá na casa deles estavam muito perplexos, não estavam sabendo lidar, porque havia morrido uma pessoa, um parente, e lá o esposo estava muito indignado, muito de mal de Deus, porque Deus tinha deixado o familiar morrer. E eu falei para ele, é ele mesmo. Falou com quem tem que resolver, porque no final é com Deus a nossa parada, porque a Bíblia diz que não adianta a gente estar ansioso, que nenhum de nós vai acrescentar na vida um minuto, um côvado, uma altura, um fio de cabelo na nossa vida. Então, de tudo, Deus é o responsável. Então, não tenha medo de falar com Deus a respeito das suas dores. Chega diante dele e fala, Deus, estou chateado, porque eu pensei que não era hora. Quem que é o dono da vida e da morte? Deus. E o que Deus tem para nós? Planos de paz, de futuro melhor. Isso significa que a gente vai viver para sempre? Não, isso significa que a vida que temos aqui precisa ser vivida como Ele tem para cada um de nós, vida e vida em abundância. Tem muita gente que quer viver muito, mas não vive, apenas dura muito, porque não tem vida que merece ser vivida. Tem muita gente que está existindo, mas não está desfrutando de tudo aquilo que a jornada com Cristo pode proporcionar a cada um de nós. A pergunta que fica para mim e para você é, você tem sido essa luz que vai brilhando? Provérbios 4:18 diz assim, a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais, até a plena claridade do dia. Ele está dizendo, a luz do homem e da mulher, que entendeu a obra de Cristo e entregou-se a Ele, esse é o justo. O justo não é a pessoa boa, o justo é aquele que entendeu a bondade de Deus para a sua vida. O justo é aquele que entendeu que seus pecados foram cravados na cruz, e que não é aquilo que eu fiz ou deixei de fazer que me salvou, mas a obra perfeita do Cordeiro que mudou a minha história. Esse é o justo. E ele está dizendo, esse justo, a vida dele é como um amanhecer, que o sol vai brilhando, 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 até dia perfeito. Sabe o que é o dia perfeito? O sol do meio-dia, que plenamente ilumina todas as coisas, onde nós não vemos mais a nossa sombra, porque Ele está acima de nós, e a gente olha, não há mais sombra na nossa vida. Deus está dizendo para mim e para você, que se você for um homem ou uma mulher justificado, que entendeu a obra de Cristo, você vai ser como essa luz da aurora, do amanhecer, que vai brilhando, brilhando. Infelizmente, nós temos visto muitas pessoas, que ao invés de ser uma luz que brilha, é uma luz que está desvanecendo, que ao invés de melhorarem, estão piorando. Ao invés de se tornarem mais amigos, estão se tornando mais contenciosos. Ao invés de se tornarem mais tolerantes, estão mais intolerantes. Porque acha que porque viveu muito, está a razão para fazer o que acha que tem que fazer, porque tem muita experiência. Não, a nossa vida é de presumir que sou grande, e chegar ao final e entender o quanto eu preciso de Deus. Ou seja, eu tenho que na minha jornada, na minha caminhada, entender quanto Deus é poderoso, e quanto Ele é misericordioso para comigo. Quando eu entender isso, eu vou ter o quê? Misericórdia para com as pessoas. Quando a gente olha para a palavra de Deus, o Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz, né? Não que eu já tenha obtido tudo isso, ele estava falando sobre ser perfeito, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão adiante, prossigo para o alvo, para fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo está dizendo, você quer viver essa plenitude? Uma coisa se faz necessário, deixar para trás as coisas que para trás precisam ficar. Se você continuar insistindo a trazer as marcas do seu passado, e que são reais, talvez situações, circunstâncias, traições, abandonos, abusos, violência, sofrida no passado, continua a determinar. E só tem uma maneira de você avançar, liberar perdão. E deixar para trás, não é porque eu tive amnésia, não lembro mais, não, porque eu decidi não levar mais isso na minha vida. E por vezes a gente tem que lutar. Quando Deus diz assim, perdoa, às vezes a gente pensa, não estou sentindo, mas ninguém sente vontade, não, a gente sente vontade de revidar. Essa é aquilo, a verdade. Mas o que a gente faz? Fala, não, Jesus não fez isso comigo, Ele me chama a fazer como Ele fez. Então o que Ele fez? Pai, perdoa, porque não sabe o que faz.
Você quer avançar na sua vida para viver plenitude? Esquece as coisas que para trás ficam. Preciso deixar o passado no passado, para que você possa viver o futuro que Deus tem para você. Porque senão, vai continuar determinando, vai continuar envenenando o seu presente, e você não vai desfrutar daquilo que Deus tem reservado para a sua vida. Ou seja, nós precisamos caminhar. Lembre-se de uma coisa, Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age todas as coisas para o bem dos que o amam, dos que foram chamados de acordo com esperar. Então a nossa esperança está naquilo que Deus fazer. Lembre-se que não é possível apenas ouvir a palavra, é preciso colocar em prática. Então talvez você venha para cá, louva, é inspirado, vai para a sua semana, mas se você não colocar em prática aquilo que nós estamos meditando, é apenas religião. E a religião não te salva. Aliás, a religião mata. Mas quando a gente deixa o Espírito de Deus nos conduzir, eu começo a entender que todas as coisas cooperam para o bem, até aquelas que a gente não gosta. Situações e circunstâncias, caóticas da nossa vida, a gente não gosta, a gente tem que ministrar a nossa alma, a gente tem que meditar. Situações familiares, situações de trabalho, situações de amigos, situações sociais, coisas que assolam o nosso coração diariamente. Eu preciso entender que, olhando para essas coisas, Deus está moldando a minha vida pelo caminho. Deus está construindo um homem segundo o coração dele. Deus está me mostrando a dependência dele sempre. Deus está me ensinando o consolo, a esperança, a paz. Deus está nos levando. Muita gente pensa, bom, se no caminho eu tiver muitos sinais, prodígios, maravilhas, eu vou ficar cheio. A gente olha para a história de Israel, e lá em Êxodo, e também em Neemias, cita o texto onde conta a história do Êxodo. O Êxodo é a saída do povo que estava escravizado por 400 anos, e Deus vai lá de forma poderosa e tira aquele povo das mãos do poderoso faraó. O Egito naquela época era como se fosse os Estados Unidos hoje, a maior potência bélica do planeta, a maior economia, e ali estava um povo escravizado, e Moisés chega lá e fala assim, deixa o povo embora para adorar a Deus. E o faraó endurece, e Deus vai trazendo 10 pragas, para quem se lembra, e no final ele abre o mar, e o povo passa para visitar, para percorrer um caminho, para chegar na terra que mana leite e mel, chamada Canaã, onde é Israel hoje. E o que tinha pelo caminho? Deserto. Deserto é o lugar que Deus mostra o seu poder, a sua autoridade, porque nós não temos solução por nós mesmos. Deserto é aquele lugar na nossa vida que a medicina não responde, o dinheiro que você não responde, o quanto de amigo, força no seu braço não é capaz de fazer, onde você quer fazer e não dá conta. Aí a gente é dependente de Deus. A gente vai lá, se rende e diz, me rendo. E muitas vezes é preciso desertos na nossa vida, porque nos tornamos presunçosos demais. Começamos a achar que o meu braço, a minha capacidade, a minha habilidade é suficiente, porque eu sou esperto, trabalho muito, E Deus diz, eu vou quebrar seu serviço, vou te levar para o deserto. O deserto é o lugar que a Bíblia diz que Deus sonda o nosso coração. É no deserto onde nós temos total dependência de Deus que nosso coração mostra quem de fato nós somos. É o deserto que Deus mostra sinais, prodígios e maravilhas, que nós ficamos deslumbrados. Uma vez conversando com uma pessoa, ela dizia, não, mas se pensa viver naquela época, coluna de fogo no deserto, para aquecer o povo durante a noite, porque é muito frio no deserto à noite. Uma nuvem que cobria no deserto para que o povo caminhasse e não fosse assolado pelo sol. Outros diziam, poxa, imagina, toda manhã caía do céu como um sereno. Os mais antigos sabem o que é sereno, o cara que é mais jovem não sabe nem o que é isso. Quem sabe o que é sereno? Só os filhos, que a mãe fala, meu filho, cuidado com o sereno. Caía do céu e aquilo formava uma crostazinha, como se fosse um bijuzinho no deserto, e o povo pegava aquilo e comia. Durante 40 anos Deus alimentou o povo com pão que caiu do céu. Mas é interessante ver que no momento em que eles entraram à terra prometida, o povo se esqueceu. Eu estive em Israel alguns meses atrás,
E foi uma experiência diferente de todas. A gente vai em maio agora com mais uma caravana. Quer dizer que estão esgotadas as vagas. Quem vai, vai. Quem não vai, não vai mais. Esperar outro ano. E a gente ouviu muito dessa viagem que eu fiz, que foi uma viagem promovida por uma organização sionista, que é aquela que trabalha em favor do Estado de Israel, do país, e não do povo judeu apenas. É aquele que está estabelecendo Israel como uma nação geopolítica. E é interessante ver que eles dizem que aquela terra é deles. Eles estão lá em conflito de um lado com a Síria, do outro lado com o Líbano, do outro lado com o Irã, e aquilo é um desafio. Mas é interessante ver que muitos deles não creem em Deus. Aí eu fiquei imaginando como esse povo, que há milhares de anos está sendo perseguido, há milhares de anos tentaram pulverizá-los, sumir com eles, acabar com a etnia, ninguém conseguiu. E Deus traz de volta e dá para eles a terra que havia prometido a Abraão, essa que é Canaã. E agora eles dizem que não acreditam em Deus, porque só faz sentido essa terra dizer deles, se eles entenderem que foi Deus que deu para eles. Porque não há outro registro, em nenhum outro lugar que não seja na Bíblia, dizendo que aquela terra é do povo judeu. Muitas vezes da nossa vida, nós estamos esquecendo do Deus que fez a promessa, do Deus que fez o milagre, do Deus que trouxe mantimento, do Deus que nos prosperou, do Deus que mudou nossa condição, Deus que restaurou o nosso casamento, Deus que trouxe a vida dos nossos filhos, Deus que nos deu, a cura do câncer, a cura das emoções, porque agora estamos deslumbrados e nos esquecemos de Deus. E aí fazemos para nós bezerros de ouro, e nos prostramos diante dele. E a gente imagina, poxa, se de novo Deus fizesse aqui, imagina, se de repente ali saísse um fogo do palco e a gente pudesse ver aquilo, eu ia crer. E Deus diz, Jesus encontrou com Tomé. É interessante que Deus é tão bom, Jesus, você lembra de Tomé? Ele falou assim, eu só acredito que ele ressuscitou se eu fizer o quê? Quem se lembra? Colocar o dedo lá no buraco. O que Jesus fez quando encontrou os discípulos? Tomé, vai, irmão. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, este é quem o nosso Deus é. Quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, ele não fez para si um bezerro, ele não negou o poder de Deus, mas ele entendeu que a palavra de Deus prevaleceria sobre a vida dele, sobre a jornada dele. Sabe o que nós precisamos desfrutar? O amor de Deus. Todas as vezes que você vir uma cruz, você se lembre que aquela cruz é o sinal do amor de Deus por mim e por você. Porque a Bíblia diz, porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna. Quem quer desfrutar desse amor? Aí pode cair fogo, pode ter nuvem, ou pode não ter nuvem, ou pode não ter fogo, porque agora guardado pelo amor de Deus, é um testemunho interno. A Bíblia diz que é o Espírito de Deus, testemunha no meu espírito que eu sou filho. Não é o que as pessoas dizem que eu sou, não é o que eu pretensamente penso que eu sou, não é o que o diabo diz que eu sou, não é o que as pessoas querem que eu seja. Eu sou o que o Espírito de Deus testifica do meu espírito que eu sou, que está de acordo com as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada. Quem quer desfrutar desse amor hoje? É um caminho. Esse caminho é Jesus. E ele diz, você quer viver a vida que eu tenho para você? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Vem comigo pelo caminho que eu sou eu, para o destino que sou eu, pelo começo que fui eu. Ou seja, tudo é para Jesus, tudo é em Jesus e para Jesus. Queria que você fechasse seus olhos, colocasse a mão no seu peito e você pudesse agora falar com Deus. E eu quero orar pela vida daqueles que nunca entregaram a sua vida para Jesus, nunca disseram, eu quero esse amor na minha vida, eu quero desfrutar disso na minha vida. E se você quer fazer isso, seus olhos fechados, levanta uma das suas mãos. Se você hoje quer dizer, eu quero o amor de Deus na minha vida, eu quero experimentar desse amor, Pai, eu quero apresentar a vida desses irmãos e dessas irmãs. Quero pedir que o Senhor derrame agora um testemunho do Teu Espírito, o fogo do Teu Espírito Santo. Teu Espírito agora que testifique no coração, na alma
na mente dos meus irmãos, lembrando que eles são filhos, que o amor do Senhor, que é mais forte do que a morte, esse amor que aperfeiçoa, seja sobre a vida de cada um, no nome de Jesus. E eu quero orar também por aqueles que estão no caminho, mas talvez estão cansados, sobrecarregados, e querem um renovo do Senhor essa tarde. Queria que você levantasse uma das suas mãos. Eu quero orar com você e por você também. Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos trouxe aqui para falar o coração. O Senhor não nos deixa enganados, o Senhor não nos deixa equivocados. O Teu Espírito sempre dirá, é por aqui. Que nós tenhamos ouvidos para ouvir o que o Teu Espírito diz a cada um de nós. No nome de Jesus. No nome de Jesus, ó Pai, batiza os meus irmãos e as minhas irmãs com o Teu Espírito Santo e fogo. No nome de Jesus. Amém. Aleluia. Podemos aplaudir o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A Ele toda a honra, toda a glória. Ao caminho que é Jesus, né?